Você sabe o nome desse vinho? Ou só repete o que te mandam? A pergunta veio como um tapa seco no rosto, lançada com descaso por Henrique Vieira, sócio de uma consultoria bilionária, em meio à risada cúmplice de outros homens engravatados. A cobertura envidraçada do restaurante no Itaim Bibi, sempre marcada pelo som de taças e contratos celebrados, mergulhou num silêncio estranho. Camila Ribeiro, 30 anos, recém-contratada para servir mesas naquele espaço elitista, manteve a garrafa de vinho ainda firme nas mãos. Seus olhos foram até os dele, serenos, mas cortantes. A mesa aguardava o próximo movimento, esperando que ela se calasse, se encolhesse ou pedisse desculpas. Mas ela não fez nada disso. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e conta nos comentários de onde você está acompanhando essa história, porque a voz dessa mulher vai ecoar na sua mente como poucas. Camila respirou com calma, quase como quem conta até 3 antes de acionar uma bomba. E então, falou, em francês impecável, corrigiu a pronúncia do nome do vinho, explicou a safra, descreveu a vinícola na região de Bourgogne, mencionou a uva Pinot Noir e ainda citou o legado cultural por trás daquele rótulo específico. Mas não foi só o idioma, foi o tom, foi o domínio, foi a firmeza de quem fala com conhecimento e dignidade. Os risos cessaram de imediato. Um dos executivos baixou o olhar. Outro pegou o celular e começou a gravar, sem saber exatamente por quê, talvez pressentindo que aquele instante seria maior do que o momento em si. Henrique congelou. Seus lábios abriram-se levemente, como quem busca uma réplica, mas ela não veio. Camila finalizou o serviço com discrição. Deixou a garrafa sobre a mesa e se afastou com passos leves. Sem orgulho forçado, sem arrogância, só com a postura de quem já precisou ser ouvida em silêncio a vida inteira. E finalmente foi. O vídeo gravado discretamente naquela noite mal tinha 90 segundos, mas em menos de 2 horas já circulava por grupos de WhatsApp, stories de Instagram e perfis do LinkedIn. A legenda que acompanhava era simples e certeira. Ela calou o milionário com classe. Em pouco tempo, Camila se tornava símbolo de uma revolta silenciosa, da inteligência desprezada, da força que sobrevive nos bastidores do luxo. O rosto dela, o mesmo que passava despercebido pelas mesas do restaurante, agora ilustrava matérias em portais de opinião. Comentários emocionados pipocavam. Essa mulher é um gênio invisível. Ela falou por todas nós. Mas junto com a onda de admiração, veio também a sombra previsível. Comentários agressivos, ataques machistas, insinuações cruéis, prints distorcidos, perfis falsos tentando desqualificá-la. O que era para ser um momento de reconhecimento virou campo de guerra digital. E no meio de tudo isso, Camila seguia trabalhando. Não havia tempo para se esconder, nem para comemorar. Ela voltava para casa no último ônibus da linha que cortava a zona leste de São Paulo. Seu celular vibrava. Sem parar, as notificações invadiam a tela, mas Camila mal conseguia olhar. Tinha prometido à avó que passaria na farmácia antes de chegar. Dona Olívia estava em um dia difícil. Os lapsos de memória se intensificavam à noite. E mesmo com o coração acelerado e os olhos marejados, Camila respirava fundo e seguia, como sempre fez. Já tinha ouvido gente dizendo que ela era intensa demais, inteligente demais para esse tipo de trabalho, metida porque estudou na USP, mas nunca foi sobre se achar. Melhor, era sobre resistir, sobre não desistir, mesmo quando tudo dizia que o lugar dela era no silêncio. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Camila preparou o chá da avó, ajeitou a coberta com carinho e só depois, com o quarto escuro e silencioso, deixou que as lágrimas corressem livres. Não chorava de tristeza. Chorava porque, pela primeira vez, alguém escutou, mesmo que por acidente. Henrique, por outro lado, passou o dia seguinte em negação. Desligou notificações, ignorou os colegas que o marcavam nas redes e dispensou a assessoria de imprensa que sugeria um posicionamento rápido.
Para ele, era só uma piada fora de hora, um mal-entendido amplificado por gente desocupada. Não conseguia admitir que tinha errado, muito menos em público. Sempre se orgulhou de ser duro, irônico, provocador, do tipo que fala na cara, mas algo o incomodava. Não era o vídeo em si, mas o jeito como sua filha reagiu ao vê-lo. Marina, 16 anos, tinha pegado o celular escondido e assistido ao conteúdo sozinha. Quando Henrique chegou em casa e a encontrou sentada na escada, chorando em silêncio, o mundo pareceu parar. Ela o encarou com os olhos vermelhos e perguntou: "Pai, por que você foi tão cruel?" Aquela frase, dita com uma dor que ele nunca tinha escutado na voz dela, foi como um soco no estômago. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique não soube o que responder. Aquela noite foi longa. Marina trancou-se no quarto e Henrique, sozinho na sala, ligou a televisão no mudo, como sempre fazia para não encarar o silêncio. Mas o silêncio daquela vez parecia gritar. Ele abriu o notebook, digitou o nome Camila Ribeiro no Google e começou a ler. Descobriu sua formação em letras pela USP, os artigos publicados em blogs acadêmicos, os elogios de ex-professores. Viu que ela tentou por anos entrar no mercado editorial, mandando currículos, participando de entrevistas, escrevendo resenhas literárias de graça. Em uma das matérias, encontrou um trecho do currículo dela. Fluente em francês e espanhol, com experiência em tradução e revisão crítica. Era como se cada linha desmentisse tudo o que ele acreditava sobre mérito, competência e lugar de cada um. Ao fechar o computador, já era madrugada. E Henrique, o homem que adorava estar no controle, sentiu pela primeira vez uma vergonha que nem o dinheiro, nem os jantares caros conseguiam disfarçar. Na manhã seguinte, Camila chegou ao restaurante mais cedo. Sabia que estava no centro de algo maior do que queria, mas não podia parar. Precisava do emprego, precisava pagar a medicação da avó. O gerente a chamou de canto com ar constrangido e ofereceu uns dias de folga se preferisse. Ela recusou. Disse apenas: "Tenho contas para pagar e dignidade também." As colegas da cozinha a abraçaram discretamente. O segurança da porta, que nunca dizia bom dia, fez questão de cumprimentá-la com um aceno. E mesmo com o coração apertado, Camila se manteve firme. Não era heroína, não queria fama, queria respeito. Quando viu um casal sentar na mesa do fundo, reconheceu o olhar da mulher. Aquele misto de admiração e vergonha alheia por fazer parte de um mundo que finge não ver. Camila respirou fundo, pegou a bandeja e continuou servindo. Cada passo era uma afirmação. Ela não seria silenciada pela vergonha dos outros. Enquanto isso, Henrique cancelou compromissos e passou o dia em casa. Tentou trabalhar, mas os números pareciam distantes. Era como se tudo tivesse perdido o peso. Reuniões, contratos, status, nada disso fazia sentido diante da pergunta da filha. "Por que você foi tão cruel?" Aquilo ecoava como um lembrete constante. Durante o almoço, Marina desceu, ainda calada. Henrique tentou puxar conversa, mas ela apenas disse: "Eu queria ser como ela." Ele parou. "Quem?" perguntou. "A mulher do vídeo, a Camila. Ela foi corajosa." E então saiu da sala, deixando o pai sozinho com o prato intocado. Henrique, que sempre se viu como líder, provedor, modelo de sucesso, encarava o espelho e via um homem pequeno diante da grandeza de uma atendente de restaurante. Naquele mesmo dia, começou a rascunhar uma carta. Depois, apagou. Tentou escrever um e-mail. Não conseguiu. A verdade é que, por mais que dominasse as palavras nos negócios, ele nunca soube usá-las para pedir desculpas. No fim daquele dia, Henrique tomou uma decisão que há anos evitava: ouvir, mas ouvir de verdade. Não os números, não os conselhos de outros engravatados, mas as vozes que ele nunca quis escutar. Voltou ao vídeo de Camila. Reviu cada segundo com atenção. Prestou atenção na postura dela, na clareza da fala, no olhar firme. Releu os comentários, viu os compartilhamentos. Entendeu que não era apenas sobre ele, era sobre tudo que ele representava. Aquela noite no restaurante virou símbolo de um país inteiro que subestima quem não tem sobrenome de elite.
Henrique sentiu a garganta apertar. Marina, observando de longe, se aproximou devagar e colocou um fone no ouvido dele. Pai, escuta isso também. Era uma entrevista com Camila num podcast independente. Ela falava com serenidade sobre sua trajetória, as portas fechadas, as tentativas de entrar em editoras, os e-mails sem resposta, as entrevistas canceladas depois que perguntavam seu endereço. Henrique fechou os olhos. Aquilo doía mais do que ele imaginava. Camila, por sua vez, começava a entender o tamanho da tempestade que se formava. Seu nome aparecia nos trending topics. Jornais queriam entrevistas. Empresas falavam em oportunidade de inclusão. Mas ela conhecia bem esse jogo. Já tinha sido chamada para entrevistas antes, só para ouvir que seu perfil era ótimo, mas não se encaixava no momento. Não queria ser usada como símbolo de campanha. Não queria ser vitrine. Queria trabalhar com o que amava, com o que estudou. Uma ex-professora da USP a localizou e ofereceu ajuda para montar um portfólio editorial. Uma ONG de tradução enviou um convite para uma mentoria. Mas tudo parecia frágil, efêmero, como se a próxima onda de viralização pudesse apagar tudo. E enquanto isso, os ataques continuavam. Comentários anônimos diziam que ela foi arrogante, que se fez de vítima, que garçonete não devia falar francês. Cada palavra cortava mais do que a anterior, mas Camila resistia. Não pela fama, pela memória da avó, pela menina que ela foi, e por todas as outras que ainda seriam caladas. Henrique passou a noite em claro. Não era culpa apenas, era algo mais profundo, uma sensação de fracasso humano. Pela primeira vez, ele enxergava que seu poder tinha virado armadura, que sua voz, antes símbolo de liderança, também podia ferir. E ele feriu. Feriu uma mulher que apenas fazia seu trabalho. Feriu a filha, que o admirava. E feriu a si mesmo, sem nem perceber. Às 5 da manhã, levantou da cama, vestiu uma camiseta simples e, sem avisar ninguém, pegou o carro e foi até o restaurante. Não queria aparecer, só queria ver. Sentou-se numa mesa do canto, pediu um café preto e observou. Camila entrou, alguns minutos depois, com o uniforme impecável e o cabelo preso. Ele a viu de longe e sentiu o coração disparar. Não pela vergonha pública, mas pela certeza íntima de que precisava mudar. Quando ela passou por ele para servir outra mesa, os olhos dos dois se cruzaram por um segundo. Ela reconheceu, hesitou, mas seguiu. Profissional, serena, firme. Ele não falou nada naquele dia, mas saiu dali transformado. Voltou para casa e gravou um vídeo, sem edição, sem roteiro, sem pose. Sentado no Camisa sofá. Simples, olhos cansados. Meu nome é Henrique Vieira. Talvez você me conheça pelo vídeo que viralizou. Eu sou o homem que tentou humilhar uma mulher inteligente. E hoje eu sou o homem que reconhece o erro. Profundamente. A voz falhou, mas ele continuou. Eu não estou aqui para me defender, estou aqui para pedir desculpas. A Camila, a minha filha, a todas as pessoas que já foram silenciadas por causa do lugar de onde vieram. O vídeo foi postado sem alarde, mas em poucas horas começou a repercutir. Não pela produção, mas pela sinceridade. Henrique, o homem que sempre se achou inalcançável, estava ali, humano, falho, vulnerável. E pela primeira vez, pessoas começaram a vê-lo com outros olhos, não de admiração, mas de esperança. Porque se até ele podia mudar, talvez outros também pudessem. O vídeo de Henrique dividiu opiniões, como era de se esperar. Houve quem duvidasse, quem dissesse que era marketing pessoal, que ninguém muda assim de um dia para o outro. Mas havia algo no tom dele, na forma como encarava a câmera, que tocava diferente. Camila viu o vídeo no fim do expediente, sentada sozinha no banco do ponto de ônibus, o celular quase descarregando, os pés doendo, mas os olhos vidrados. Ela não chorou, não sorriu, apenas ficou ali em silêncio, sentindo uma parte de si sendo reconhecida, não como a mulher do vídeo, mas como ser humano. Na manhã seguinte, Henrique ligou para a direção da USP, pediu para falar com o departamento de letras. Queria entender como poderia ajudar sem invadir. A diretora achou que fosse trote,
Mas ao explicar o que estava propondo, um fundo de bolsas de estudo voltado para mulheres negras e periféricas em áreas de tradução e linguística, a conversa mudou de tom. Ele não queria apenas reparar, queria redistribuir as chances. Camila foi convidada a coordenar o projeto. A princípio, recusou, desconfiou, achou que fosse armadilha ou tokenismo. Mas ao conhecer a equipe da universidade e perceber que teria autonomia, mudou de ideia. Não seria rosto de campanha, seria ponte, seria voz, e isso para ela bastava. Nos meses seguintes, dividiu-se entre o trabalho no restaurante e as reuniões do programa. O nome dela começou a aparecer em colunas respeitadas, mas ela seguia firme como sempre, sem buscar fama, sem se deixar seduzir pelos holofotes. Continuava indo de ônibus, cuidando da avó, pagando boletos, respirando fundo. A única diferença era que agora, quando entrava em uma sala, era ouvida. Não porque gritava, mas porque sua presença já era o bastante. Henrique, por sua vez, reaprendeu a ser pai. Marina passou a acompanhá-lo nos encontros do projeto, ajudava a revisar os textos, dava ideias, e juntos, pai e filha, encontraram uma nova forma de existir, menos barulhenta, mais verdadeira. Na cerimônia de abertura do programa, o auditório do MASP estava lotado. Professores, estudantes, ativistas, jornalistas. No palco, Camila, com um vestido azul marinho simples e elegante, segurava o microfone com firmeza. O coração batia forte, mas não de nervosismo. Era gratidão, era justiça. Começou contando sua história, não como vítima, mas como alguém que insistiu em existir. Falou da infância na Vila Matilde, das tardes cuidando da avó enquanto lia autores franceses no transporte público, das portas fechadas, dos nãos educados que escancaravam o preconceito. E então pausou. Olhou para o fundo da sala e viu Marina e Henrique sentados lado a lado, atentos. Aquela imagem era surreal. O homem que tentou silenciá-la agora ouvia com respeito. Camila respirou fundo e finalizou com a frase que mudaria tudo. Só me ouviram quando falei em francês. Mas a verdade é que eu sempre tive algo a dizer, em qualquer idioma. O público levantou em aplausos, não pela língua, mas pela coragem. Aquele momento ficou gravado em todos os presentes, e mais do que isso, repercutiu. O vídeo da palestra viralizou novamente, mas dessa vez por um motivo maior. Ela não estava calando ninguém, estava abrindo portas, e as pessoas sentiram isso. Nos dias seguintes, o restaurante onde Camila ainda trabalhava passou a receber ligações e visitas de gente que queria apenas agradecer. Você me representa, dizia uma senhora. Minha filha precisava te ouvir, contou um pai. Camila sorriu, mas manteve os pés no chão. Continuava limpando mesas, servindo pratos, organizando vinhos. Agora, com um brilho no olhar de quem sabe que nada disso a diminui. Henrique, inspirado pela transformação, ampliou o projeto. Convidou especialistas, criou parcerias com tradutores internacionais e fez questão de manter Camila no centro de tudo, não como símbolo, mas como referência. E Marina, ao lado dele, passou a sonhar com letras. Disse que queria estudar como a Camila. E isso, para Henrique, já era sua maior vitória. O restaurante, por sua vez, também mudou, ainda que aos poucos. Funcionários começaram a se olhar diferente. Camila passou a ser ouvida nas reuniões. Suas sugestões sobre atendimento foram implementadas. E, até o gerente antes apático, passou a tratá-la com deferência. Não era privilégio, era o básico. Mas para quem passou a vida ouvindo que lugar de pobre é servindo em silêncio, aquele respeito soava como revolução. Alguns clientes antigos pararam de frequentar o local depois do ocorrido, dizendo que o ambiente tinha perdido a sofisticação. Mas muitos outros chegaram, curiosos, solidários, tocados pela história. E quando perguntavam se podiam tirar uma foto com Camila, ela sempre dizia o mesmo, claro, mas primeiro, como posso te servir? Era seu jeito de lembrar a todos que dignidade e trabalho não se excluem. E que servir, quando feito com verdade, também é uma forma de ensinar. Certa tarde, um grupo de adolescentes da periferia apareceu no restaurante.
Tinham lido sobre o projeto de bolsas e queriam conhecer a mulher por trás da história. Camila pediu um tempo ao gerente e foi até eles. Sentou-se à mesa, ouviu cada um com paciência, contou trechos da própria trajetória e terminou dizendo: a gente não precisa nascer no lugar certo para pertencer. A gente precisa resistir até que esse lugar se abra. Um dos meninos chorou. Outro pediu um abraço. E naquele instante, Camila entendeu que estava fazendo mais do que coordenar um programa. Ela estava inspirando sobreviventes. Ao final da conversa, deixou seu e-mail pessoal e disse: se alguém aqui quiser ajuda para montar currículo, revisar texto ou só conversar, escreve para mim. Eu respondo. Porque ela sabia na pele como é não receber resposta de ninguém. Marina, observando tudo de perto, passou a olhar para o pai com outros olhos. Não pelo poder, não pelas conquistas, mas pela mudança. Ver Henrique ouvindo, aprendendo, desconstruindo-se sem se envergonhar disso, foi o maior gesto de amor que ele já deu a ela. Em um fim de semana, enquanto organizavam livros doados para o projeto, ela comentou: pai, você sabia que quando a gente muda por alguém, a gente não está se diminuindo, está se expandindo? Ele parou o que fazia e a encarou com ternura. Aprendi isso com você e com a Camila. A adolescente sorriu e continuou separando as obras. Era como se o tempo deles juntos tivesse sido resgatado, não com presentes caros, mas com presença real. E Henrique, que sempre acreditou que liderança era sobre comando, agora entendia que era sobre escuta, sobre reconhecer erros, sobre recomeçar. Do outro lado da cidade, na sala simples da casa onde morava com a avó, Camila colava post-its coloridos na parede com frases de autoras negras e periféricas. Nossa fala é poder. A voz que incomoda é a que transforma. Nossos passos vêm de longe. Era ali, naquele espaço apertado e cheio de livros, que ela preparava os planos de expansão do programa. Recebia voluntárias, respondia e-mails de jovens interessadas, fazia chamadas por vídeo com universidades parceiras. A mesa da cozinha virou centro de operações. E mesmo exausta, ela sorria. Não porque as dores haviam desaparecido, mas porque agora faziam sentido. Cada não, cada humilhação, cada noite virada se somavam a algo maior. Ela sabia, nada daquilo foi à toa. E mesmo que muitos ainda preferissem não ouvir, ela seguiria falando. Em português, em francês, em silêncio ou aos gritos, mas sempre com verdade. Certa manhã de sábado, Camila foi convidada para uma roda de conversa numa escola pública da Zona Leste. O tema era Trajetórias Invisíveis. Chegando lá, viu meninas com olhos brilhando, segurando cadernos com anotações, perguntando sobre tradução, literatura, vida acadêmica. Camila não preparou discurso. Sentou no meio do grupo e começou dizendo: eu sou filha de doméstica. Estudei porque minha avó dizia que saber ler era a única herança que ela podia me deixar. E eu agarrei isso com unhas e alma. A sala ficou em silêncio. Depois vieram as perguntas, as lágrimas, os desabafos. Uma menina contou que o pai dizia que mulher inteligente assusta. Outra disse que nunca viu ninguém da quebrada ser respeitada em francês. Camila ouviu todas, com atenção, com acolhimento. E ali, naquela sala de azulejos descascando e carteiras velhas, ela sentiu o que nenhuma viralização digital havia proporcionado: pertencimento. No fim do evento, uma das alunas se aproximou e perguntou se podia gravar uma mensagem da Camila para mostrar à mãe, que não pôde ir porque estava no trabalho. Camila segurou o celular e disse com firmeza e doçura: mãe da Ana, eu tô aqui para te agradecer, porque é por mulheres como a senhora que a gente não desiste. A senhora é o que mantém esse país de pé. E sua filha é a prova viva de que a gente não vai mais se calar. A menina chorou. O vídeo rodou entre os grupos do bairro, chegou até professores e, em pouco tempo, bateu mais de 300 mil visualizações. Mas, para Camila, o que importava era a troca real, a conexão entre aquelas histórias. Porque, no fim, todas compartilhavam a mesma luta: existir com dignidade. Ao sair da escola, com o sol alto e o coração leve,
Ela entendeu que sua missão era muito maior do que coordenar um projeto. Era, sobretudo, garantir que ninguém mais precisasse provar o próprio valor para ser ouvida. Enquanto isso, Henrique passou a ser procurado por outros empresários e executivos. Queriam entender como lidar com crises de imagem, como transformar situações negativas em propósito. Mas ele deixava claro, em todas as conversas, não se trata de imagem, se trata de verdade, se trata de deixar de ser o centro da sala. Muitos não entendiam, outros apenas balançavam a cabeça fingindo concordar. Poucos realmente escutavam. Henrique não buscava palmas, buscava coerência e, por isso, recusava entrevistas, evitava holofotes. Preferia usar sua rede de contatos para abrir portas silenciosamente. Criou um fundo de apoio psicológico para jovens bolsistas, articulou estágios com editoras e tradutoras e exigiu cláusulas de inclusão em novos contratos da consultoria. Aos poucos, foi transformando os ambientes que antes eram apenas espelhos de sua vaidade em pontes para outras vozes. E quanto mais ouvia, mais percebia o quanto havia perdido ao viver dentro de uma bolha. Camila, por sua vez, decidiu deixar o restaurante. Não porque se achava melhor, mas porque sentia que seu ciclo ali tinha se encerrado. Fez questão de conversar pessoalmente com todos os colegas antes de sair. Abraçou a copeira mais antiga e disse: "Você me ensinou mais sobre coragem do que qualquer livro." Entregou uma carta escrita à mão ao gerente, agradecendo pela oportunidade e sugerindo mudanças na política de contratação. No seu último dia, saiu pela porta da frente com a mesma postura com que sempre entrou, ereta, silenciosa, mas agora visivelmente respeitada. Ao chegar em casa, encontrou a avó dormindo na cadeira de balanço, com o rádio ligado em volume baixo. Sentou-se no chão, encostou a cabeça no colo dela e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Não porque o mundo havia mudado, mas porque ela havia mudado o suficiente para não se curvar mais diante dele. Meses depois, durante uma palestra de encerramento de um ciclo do programa de bolsas, Camila foi convidada a contar uma nova história. Mas dessa vez, não começou com dados ou relatos de exclusão. Começou com um papel em branco. "Esse aqui é o que a maioria de nós recebe quando nasce", disse levantando a folha. "Vazio, sem apadrinhamento, sem sobrenome forte, sem capital social. Mas a diferença é que enquanto alguns ganham a caneta dourada e o script pronto, a gente aprende a escrever à mão, com letra torta e sangue nos dedos." A plateia, formada por jovens de periferia, estudantes e educadores, se calou. E então vieram os aplausos. Não era só uma fala, era uma libertação, uma autorização silenciosa para existir com potência. E Henrique, sentado na última fileira com Marina, segurava as lágrimas. Ele já não era o mesmo. E sabia que era exatamente esse o ponto: deixar de ser o que sempre foi, para se tornar alguém melhor. Na saída do evento, uma jornalista se aproximou de Camila e pediu uma declaração. "Você acha que foi sorte ter viralizado, ter sido descoberta?" Camila pensou por alguns segundos antes de responder. "Sorte é quando alguém que já tem tudo te nota. O que aconteceu comigo foi resistência. Eu existi tanto, com tanta força, que não dava mais para me ignorar." A resposta correu às redes, virou manchete e inspirou editoriais. Mas para ela, tudo isso era apenas eco. O que importava era o núcleo. Aquelas meninas da escola, os jovens do programa, os silêncios que agora tinham nome. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou a avó acordada, ouvindo rádio e descascando laranja. Sentou ao lado e contou como foi o dia. Dona Olívia sorriu, olhou para ela e disse: "Falei que você ia longe, minha filha. Só não sabia que você ia levar tanta gente com você." E Camila sorriu, segurando a mão enrugada da avó como quem segura a raiz de tudo. Henrique, por sua vez, começou a fazer algo impensável para sua antiga versão: dar palestras em escolas públicas. Não sobre negócios, nem sobre mercado financeiro, mas sobre escuta, sobre privilégio, sobre mudança.
Em uma delas, ao falar para uma turma de adolescentes, confessou: "Eu fui o tipo de homem que acreditava que podia medir o valor das pessoas pelo cargo ou pelo endereço. Até que fui calado por uma mulher que só queria fazer seu trabalho em paz." O silêncio da sala foi total. E então, tímidos, os aplausos vieram. Ao final, uma menina se aproximou e disse: "Tio, eu acho que meu pai precisava te ouvir." Henrique sorriu com os olhos marejados e respondeu: "Se ele tiver coragem de escutar, mostra esse vídeo para ele. Eu teria evitado muita dor se tivesse escutado antes." Aquilo não era sobre fama, era sobre redenção, sobre mostrar que o orgulho pode ser curado se houver humildade suficiente para aceitar o tombo. Camila recebeu uma carta em papel timbrado. Um convite para falar na Bienal do Livro de São Paulo, em uma mesa sobre representatividade na literatura brasileira. A princípio, achou que fosse trote. Depois, ao confirmar, sentiu o peso do momento. Não apenas por estar entre autoras consagradas, mas por entender o símbolo que havia se tornado. Subiu ao palco com passos firmes, olhou para o público e começou dizendo: "Aos 19 anos, tentei entrar em 5 editoras. Nenhuma sequer me respondeu. Hoje, sou eu quem responde. E a minha resposta é: nunca desistam." A plateia, lotada de jovens, professores e leitores emocionados, levantou-se em aplausos. Ao descer do palco, foi abordada por uma menina de tranças que segurava um caderno rabiscado. "Eu escrevo também", disse. Camila abriu um sorriso e respondeu: "Então escreve, porque o mundo precisa da tua história também." Naquele instante, entendeu que cada passo que dava era também uma trilha aberta para outros caminharem. Na semana seguinte, Camila foi convidada para um jantar em homenagem às mulheres que estavam transformando a educação no Brasil. A cerimônia era elegante, em um espaço de eventos nos Jardins, repleto de autoridades, intelectuais, jornalistas. No meio de tanta sofisticação, ela chegou com um vestido simples, o mesmo que usara na formatura da faculdade. Não porque não tivesse outra opção, mas porque queria lembrar a si mesma e aos outros que não precisava de símbolos para ser respeitada. Durante o evento, uma repórter se aproximou e perguntou: "Você ainda sente que precisa provar algo?" Camila olhou ao redor, respirou fundo e respondeu: "Não, agora eu só quero fazer. Provar é para quem precisa de aprovação. Eu preciso de transformação." E mais uma vez, o salão silenciou, não por surpresa, mas por reverência. Camila não era mais apenas aquela atendente do vídeo. Era ponte, era voz, era farol. Henrique chegou atrasado ao mesmo jantar. Estava em outra cidade, em reunião com uma universidade que queria replicar o projeto de bolsas. Entrou discretamente, sem terno, sem destaque. Apenas queria assistir. Sentou-se ao fundo, pegou uma taça de água e ficou observando. Camila de longe. Lembrou da primeira vez que a viu, segurando a garrafa de vinho com firmeza, encarando-o com coragem. Era como se tudo tivesse acontecido em outra vida. Ao final do evento, eles se cruzaram brevemente. Não houve conversa longa. Apenas um aceno de cabeça, um olhar respeitoso e um sorriso discreto. Mas naquele gesto cabia tudo: reconhecimento, gratidão e uma paz silenciosa. Ao sair, Marina o esperava no carro. "E aí, como foi?" perguntou. Henrique respondeu com um suspiro leve. "Foi bonito." Ela virou o que sempre foi, só que agora o mundo inteiro viu. Camila seguiu sua trajetória longe dos holofotes. Recusou convites para reality shows, campanhas publicitárias e até uma proposta para transformar sua história em série. Ainda tem muita história real sendo silenciada. Deixa essa oportunidade para outra mulher que precisa aparecer, respondeu com sua humildade habitual. Preferia investir tempo em formar novas tradutoras, revisar projetos sociais, visitar escolas onde nenhuma celebridade colocava os pés. Quando perguntavam por que ela recusava fama, dizia apenas: "Porque a minha vitória não é ser famosa, é ser escutada." No fundo, Camila sabia que o impacto mais poderoso é aquele que não faz barulho, mas transforma ambientes. Que o verdadeiro reconhecimento é quando outra mulher, antes invisível, se vê refletida na sua caminhada.
Era por isso que ela continuava. Pela menina negra da periferia que um dia achou que precisava falar em francês para ser levada a sério. Agora ela falava como quisesse e era ouvida. Certa noite, já em casa, Camila organizava os relatórios do programa de bolsas quando Marina a chamou por mensagem de vídeo. A adolescente estava fazendo um trabalho escolar sobre mulheres que a inspiravam. "Posso te entrevistar rapidinho?" pediu. Camila sorriu, ajeitou o cabelo e respondeu: "Claro, meu amor, vamos lá." Durante a chamada, Marina perguntou: "Se você pudesse falar com a Camila de 10 anos atrás, o que diria para ela?" Houve um silêncio. E então, com a voz embargada, Camila respondeu: "Diria para ela não abaixar a cabeça, que ninguém precisa pedir desculpa por ser quem é, e que um dia o mundo ia escutar, não porque ela gritou, mas porque ela não se calou." Marina não conseguiu segurar o choro. "Obrigada por tudo", disse baixinho. Camila sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu: "Obrigada você, por ser parte dessa mudança." A conexão caiu logo depois, mas a conexão real entre elas continuava firme, inquebrável. No aniversário de 1 ano do programa de bolsas, foi realizado um evento simbólico no mesmo restaurante onde tudo começou. A ideia partiu dos próprios bolsistas, como forma de ressignificar aquele espaço que antes representava exclusão. O gerente, agora visivelmente transformado, cedeu o espaço sem custo. Ex-colegas de Camila ajudaram na organização, emocionados por verem de perto o quanto ela havia impactado vidas. A decoração era simples: fotos das alunas, trechos de textos traduzidos, poemas em várias línguas. Camila entrou emocionada, sendo recebida com um abraço coletivo. No fundo do salão, uma nova funcionária tímida observava tudo com olhos marejados. Ao final da cerimônia, Camila foi até ela e disse: "Eu comecei aqui também. E se você tiver algo para dizer um dia, o mundo vai ouvir, não importa o idioma." A moça sorriu em silêncio, com aquele olhar que diz tudo, porque a semente estava lançada e já dava frutos. Henrique chegou um pouco depois, acompanhado de Marina, que agora fazia estágio numa pequena editora voltada para a literatura de autoria feminina. Os três se sentaram juntos pela primeira vez desde o início da história. Não houve grandes discursos, nem holofotes. Apenas escuta. Marina mostrou, orgulhosa, alguns trechos traduzidos de um conto indígena que ajudara a revisar. Camila comentou sobre uma bolsista que estava prestes a publicar seu primeiro artigo em uma revista internacional. Henrique, mais quieto do que o habitual, apenas sorria e ouvia. No final da noite, antes de irem embora, ele se virou para Camila e disse: "Obrigado por ter me feito escutar." Ela respondeu apenas com um olhar sereno e uma frase curta: "Não fui eu, foi a vida." Naquele instante, nenhum dos três precisava de mais palavras, porque quando a escuta é verdadeira, até o silêncio se transforma em gesto. Na semana seguinte, Camila recebeu um envelope simples, sem remetente, em sua caixa de correio. Dentro havia uma carta escrita à mão, em caligrafia firme. "Você não me conhece, mas sou mãe de uma menina que foi sua aluna em um dos encontros do projeto. Queria te agradecer por mostrar que inteligência não tem endereço fixo, que sabedoria pode vir de qualquer canto. Minha filha agora sonha em ser tradutora. E eu, que nunca entendi o sentido disso, hoje sonho junto com ela. Obrigada por devolver isso para nós, o direito de sonhar." Camila segurou aquela carta como se fosse um troféu. Mais valioso do que qualquer premiação, mais forte do que qualquer aplauso. Porque ali estava o verdadeiro impacto, transformar sonhos em realidade. E, acima de tudo, provar que toda voz, por mais abafada que pareça, carrega um mundo inteiro dentro de si. Na última aula do semestre com as bolsistas, Camila fez algo diferente. Pediu que cada uma escrevesse em um papel uma frase que teria dito à sua versão de infância. Depois, colaram tudo num mural improvisado. Entre frases como "você é suficiente" e "eles vão te escutar um dia", Camila colocou a sua: "Você não precisa mudar quem é.
O mundo precisa mudar o jeito de te enxergar. E ficou ali, olhando aquele painel de palavras que, juntas, formavam um grito coletivo. Ao sair da sala, foi abordada por uma jovem em lágrimas. Você mudou a minha vida, disse, abraçando-a forte. Camila retribuiu o abraço e respondeu com calma. Eu só te lembrei de quem você sempre foi. Porque, no fundo, sua missão nunca foi ser estrela. Foi ser espelho, para que outras mulheres pudessem se reconhecer e, enfim, se libertar. Tempos. Depois, em uma entrevista rara para uma revista de cultura, Camila foi questionada sobre o que mais aprendeu durante todo aquele processo. Ela pensou por alguns segundos e respondeu: aprendi que o silêncio pode ser uma forma de sobrevivência, mas não precisa ser destino. Que resistir não é sobre gritar, mas sobre não permitir que nos calem por dentro. E que o que dizem ser humildade, muitas vezes, é só medo disfarçado. A gente não veio ao mundo para ser invisível, veio para ser inteiro. A jornalista, visivelmente emocionada, agradeceu e finalizou a entrevista com a frase que viria a estampar a capa. Ela falou e o mundo ouviu. Mas Camila, ao ver a revista dias depois, apenas sorriu. Porque sabia que o mais importante não estava nas capas, mas nas salas de aula, nas mesas da cozinha, nos corredores de escola. Era ali que a transformação acontecia de verdade. Num fim de tarde qualquer, Camila caminhava pela rua com Dona Olívia ao lado, agora com o Alzheimer mais avançado, mas ainda com momentos de lucidez. Pararam em frente a uma banca de jornal, onde uma menina apontava para a revista com a imagem de Camila. Olha, mãe! É a moça do projeto, aquela que fala bonito. Camila sorriu, abaixou-se e disse, e você, gosta de ler? A menina assentiu com entusiasmo. Então leia, leia muito, porque é lendo que a gente aprende a falar e é falando que a gente muda o mundo. A avó do lado apertou sua mão e murmurou, você sempre teve essa voz, minha filha. Só precisavam ouvir. Camila olhou para o céu, inspirou fundo e respondeu baixinho. Agora ouvem, vó, em qualquer idioma. E seguiu caminhando, deixando atrás de si um rastro de vozes despertas, corações tocados e portas abertas para quem, como ela, sempre teve algo a dizer. E agora finalmente tem quem escute, quem